Canal Relatos Macabros e Sinistros. Seja bem-vindo. A estrada à noite sempre foi um lugar solitário. O asfalto negro se estendia à minha frente, engolido pela escuridão. Mas naquela noite, descobri que nunca estamos realmente sozinhos. O rádio velho chiava baixinho, tocando uma moda sertaneja antiga. Eu dirigia a horas sem cruzar com um único carro. O silêncio sempre foi meu companheiro. Estava voltando para casa depois de uma entrega longa, cansado, mas ansioso para ver minha filha de manhã. Então, o rádio falhou. Um chiado seco, incômodo. Bati no painel. O som continuou. E entre a estática alguém sussurrou meu nome. Franzi a testa. Eu ouvi certo? O rádio continuava chiando. Ajustei o dial, tentando encontrar alguma estação, mas o som apenas piorou. Então, no meio da estática, uma voz feminina emergiu, fraca, trêmula. Alguém, me ajude. Minhas mãos apertaram o volante. Meus pelos se arrepiaram. O chiado oscilou, engolindo a voz por alguns segundos. Então, ela voltou. Por favor, está escuro aqui. Não consigo respirar. Meu corpo gelou. Olhei ao redor. Estrada vazia. Nenhuma casa. Nenhum carro. Desacelerei, sentindo um nó na garganta. Talvez fosse interferência. Alguma rádio pirata ou brincadeira de mau gosto. Mas a voz continuou, agora mais clara. Estou enterrada. No buraco, na estrada. Um arrepio subiu minha espinha. Meus olhos foram para o acostamento. Foi então que vi um velho marco de acidente. Uma cruz de madeira gasta pelo tempo, cravada no chão. O nome já apagado. O rádio chiou novamente. Você pode me ouvir? Engoli em seco. Aquilo não era uma transmissão normal. O rádio chiou mais uma vez. Agora, a respiração da mulher era audível, entrecortada, como se lutasse para falar. Está frio, tão escuro aqui. Por favor, não me deixe. Meus dedos estavam suados. Meu estômago revirava. Olhei de novo para o acostamento. A cruz velha estava ali, enfiada no chão. Mas algo mais chamou minha atenção. O solo ao redor parecia revirado recentemente. Respirei fundo. Desliguei o motor e saí da cabine. O frio da noite me envolveu, cortante. O vento trouxe um cheiro de terra úmida, misturado a algo mais. Um leve cheiro de ferrugem. Me aproximei do marco. Os nomes estavam quase apagados, mas ainda dava para ler algo. Morte no KM 235. Um arrepio subiu pela minha espinha. O rádio dentro do caminhão deu um estalo alto. Você pode me ver? Meus pulmões travaram. Meu corpo inteiro gritava para eu entrar no caminhão e ir embora. Mas algo dentro de mim me fez ficar. Afinal, e se alguém estivesse realmente ali? Respirei fundo e dei um passo à frente. O vento aumentou. O cheiro de terra ficou mais forte. E então, o rádio chiou de novo. Mas dessa vez a voz era diferente. Mais profunda. Mais fria. Você pode me tirar daqui? O medo se enroscou em minha garganta. Algo estava ali comigo. Meu coração batia forte. Eu não deveria estar ali. O rádio chiou novamente. Mas agora o som vinha de fora da cabine. Engoli em seco. O vento gelado se intensificou. O cheiro de terra molhada ficou sufocante. Dei mais um passo à frente. O chão parecia afundar levemente sob meus pés. E então, o solo cedeu. A terra se abriu em uma pequena fenda escura. E algo emergiu de dentro dela. Um braço, esquelético, pálido. Dedos longos se esticando para fora, tremendo no ar. Meus pulmões travaram. Eu tropecei para trás, quase caindo. A mão se moveu, os dedos se curvando, apontando para mim. O rádio estalou alto. A voz agora era fria, sem emoção. Agora você também faz parte disso. A terra tremeu. Algo puxava o ar ao meu redor. O buraco estava crescendo. O chão sob meus pés começou a ceder. E eu estava sendo puxado para dentro. Me joguei para trás no último segundo, caindo no asfalto. Meu peito arfava, o coração martelando. A terra ainda se movia, mas aos poucos o buraco começou a desaparecer, como se nunca tivesse existido. Corri para a cabine, minhas mãos tremendo ao girar a chave na ignição. O motor rugiu, o rádio silenciou. Mas antes de eu acelerar, olhando pelo retrovisor, vi a cruz no acostamento, agora com meu nome gravado nela. E então, o rádio chiou uma última vez. Você já sentiu que alguém te chama, mas não deveria?
E se eu te dissesse que essa ainda não é a pior história? Se prepara, mas antes, já deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. Era para ser só mais uma viagem, só mais uma entrega antes de voltar para casa. Dirijo caminhões há mais de 20 anos. Já vi de tudo nas estradas: brigas, assaltos, acidentes, mas nunca isso. O GPS sugeriu um atalho, estranho, mas confiável. O asfalto parecia novo, sem buracos, mas o nome da estrada não aparecia no mapa. Algo me incomodava. Não sabia o quê. Apenas um aperto no peito, como se alguém já soubesse que eu passaria por ali. A estrada era estreita, reta demais, como se nunca tivesse sido realmente usada. O asfalto estava impecável, sem uma única rachadura, nenhuma placa, nenhum poste de luz. Apenas o facho amarelado dos faróis iluminando a neblina densa que rastejava como um manto vivo. O rádio do caminhão chiou, um ruído baixo, estático, como se tentasse sintonizar algo. Ignorei. Sinal fraco era comum, no meio do nada. Pisei um pouco mais no acelerador. Queria sair logo daquele trecho, mas então vi algo pelo retrovisor. Uma silhueta, pequena, imóvel. Freiei por instinto, a respiração acelerando. Olhei novamente, e não havia mais ninguém. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Meu corpo inteiro dizia para dar a volta, mas minha mente tentava racionalizar. Talvez fosse apenas um tronco, uma sombra projetada pelos faróis. Então veio o primeiro som, um estalo seco, dentro da cabine, como um galho quebrando atrás do meu banco. Eu estava sozinho, ou deveria estar. Segurei firme o volante. Talvez fosse só paranoia. Talvez estivesse cansado demais, mas então percebi. A vegetação estava diferente. Os arbustos pareciam mais altos, as árvores mais grossas, como se a floresta ao redor tivesse crescido em poucos minutos. Chequei o GPS. A tela piscava, bugada. O mapa girava sem parar, o trajeto desaparecendo aos poucos. Apenas 2 palavras fixas no canto: siga em frente. Um arrepio subiu pela minha nuca. Meu corpo inteiro me dizia para dar a volta. Foi quando ouvi respiração, dentro da cabine. Parei de respirar. O som continuava. Um chiado úmido e pesado bem atrás de mim. Minha espinha congelou. Devagar, olhei pelo retrovisor. A cabine estava vazia, mas no vidro traseiro havia algo. Um vulto escuro, muito perto. Gelei. Minha mão tremeu ao ligar o farol alto. A estrada iluminou-se como um clarão repentino. E então eu vi pessoas, dezenas delas, saindo da floresta, silenciosas, pálidas. Algumas faltavam pedaços de pele, outras pareciam queimadas. Todas vinham na minha direção. O rádio ligou sozinho, chiado. Depois uma voz rouca. Antônio Almeida, meu nome, sussurrado como se a estrada inteira estivesse chamando por mim. Acelerei. O caminhão rugiu, avançando, mas os faróis piscaram, e por um segundo, no reflexo do vidro, vi meu próprio rosto, queimado, carbonizado, sem olhos. O caminhão tremeu. Algo bateu contra a lataria. Várias mãos. O rádio chiou novamente. A voz distorcida repetindo: você nunca mais vai sair. O farol piscou, mergulhando tudo na escuridão por um segundo. E então, eles estavam na frente do caminhão. Silhuetas paradas, imóveis. Um deles se destacou. Alto, magro. A pele negra de queimaduras expostas. O rosto, o meu rosto. A coisa inclinou a cabeça, como se me estudasse. Depois, abriu a boca, e um grito absurdo rasgou o silêncio. A cabine sacudiu. O caminhão desligou sozinho. O vidro começou a rachar como se mãos invisíveis pressionassem de fora para dentro. Meu coração martelava no peito. Eu queria correr, mas para onde? O vulto sorriu. Os lábios queimados se partindo em carne viva. Você já esteve aqui antes. A estrada se fechou ao redor. Não havia mais saída. Fechei os olhos. Gritei. E então, silêncio. Quando os abri, eu estava na estrada de novo. O motor do caminhão roncava. O GPS brilhava na tela. Mas algo estava errado. O mapa não mostrava mais rotas. Apenas uma palavra piscava na tela. De novo. Minha boca ficou seca. Minhas mãos suavam. Olhei para o retrovisor, e lá estava o vulto. Meu próprio reflexo, carbonizado. Se essa história já te deixou arrepiado, imagina o que vem a seguir.
Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Era para ser só mais uma viagem, só mais uma entrega antes de voltar para casa. Dirijo caminhões há mais de 20 anos. Já vi de tudo nas estradas: brigas, assaltos, acidentes, mas nunca isso. O GPS sugeriu um atalho, estranho, mas confiável. O asfalto parecia novo, sem buracos, mas o nome da estrada não aparecia no mapa. Algo me incomodava. Não sabia o quê. Apenas um aperto no peito, como se alguém já soubesse que eu passaria por ali. A estrada era estreita, reta demais, como se nunca tivesse sido realmente usada. O asfalto estava impecável, sem uma única rachadura, nenhuma placa, nenhum poste de luz. Apenas o facho amarelado dos faróis iluminando a neblina densa que rastejava como um manto vivo. O rádio do caminhão chiou, um ruído baixo, estático, como se tentasse sintonizar algo. Ignorei. Sinal fraco era comum, no meio do nada. Pisei um pouco mais no acelerador. Queria sair logo daquele trecho. Mas então vi algo pelo retrovisor. Uma silhueta, pequena, imóvel. Freiei por instinto, a respiração acelerando. Olhei novamente, e não havia mais ninguém. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Meu corpo inteiro dizia para dar a volta, mas minha mente tentava racionalizar. Talvez fosse apenas um tronco, uma sombra projetada pelos faróis. Então veio o primeiro som, um estalo seco, dentro da cabine, como um galho quebrando atrás do meu banco. Eu estava sozinho, ou deveria estar. Segurei firme o volante. Talvez fosse só paranoia, talvez estivesse cansado demais. Mas então percebi, a vegetação estava diferente. Os arbustos pareciam mais altos, as árvores mais grossas, como se a floresta ao redor tivesse crescido em poucos minutos. Chequei o GPS. A tela piscava, bugada. O mapa girava sem parar, o trajeto desaparecendo aos poucos. Apenas 2 palavras fixas no canto: siga em frente. Um arrepio subiu pela minha nuca. Meu corpo inteiro me dizia para dar a volta. Foi quando ouvi respiração, dentro da cabine. Parei de respirar. O som continuava. Um chiado úmido e pesado bem atrás de mim. Minha espinha congelou. Devagar, olhei pelo retrovisor. A cabine estava vazia, mas no vidro traseiro havia algo. Um vulto escuro, muito perto. Gelei. Minha mão tremeu ao ligar o farol alto. A estrada iluminou-se como um clarão repentino. E então eu vi pessoas, dezenas delas, saindo da floresta, silenciosas, pálidas. Algumas faltavam pedaços de pele, outras pareciam queimadas. Todas vinham na minha direção. O rádio ligou sozinho, chiado. Depois uma voz rouca. Antônio Almeida, meu nome, sussurrado como se a estrada inteira estivesse chamando por mim. Acelerei. O caminhão rugiu, avançando, mas os faróis piscaram. E por um segundo, no reflexo do vidro, vi meu próprio rosto, queimado, carbonizado, sem olhos. O caminhão tremeu. Algo bateu contra a lataria. Várias mãos. O rádio chiou novamente. A voz distorcida repetindo: você nunca mais vai sair. O farol piscou, mergulhando tudo na escuridão por um segundo. E então, eles estavam na frente do caminhão. Silhuetas paradas, imóveis. Um deles se destacou. Alto, magro. A pele negra de queimaduras expostas. O rosto, o meu rosto. A coisa inclinou a cabeça, como se me estudasse. Depois, abriu a boca, e um grito absurdo rasgou o silêncio. A cabine sacudiu. O caminhão desligou sozinho. O vidro começou a rachar como se mãos invisíveis pressionassem de fora para dentro. Meu coração martelava no peito. Eu queria correr, mas para onde? O vulto sorriu, os lábios queimados se partindo em carne viva. Você já esteve aqui antes. A estrada se fechou ao redor. Não havia mais saída. Fechei os olhos. Gritei. E então, silêncio. Quando os abri, eu estava na estrada de novo. O motor do caminhão roncava. O GPS brilhava na tela. Mas algo estava errado. O mapa não mostrava mais rotas. Apenas uma palavra piscava na tela. De novo. Minha boca ficou seca. Minhas mãos suavam. Olhei para o retrovisor. E lá estava o vulto. Meu próprio reflexo. Carbonizado. Se essas histórias te prenderam até aqui, é porque você curte o desconhecido. Então fortalece com o like, se inscreve e ativa as notificações.
E comenta aqui, qual história mais te fez sentir aquela tensão?